Felipe Martins estava cumprindo de forma exemplar, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, as cautelares determinadas. Está há mais de 600 dias cumprindo todas as determinações judiciais. Nunca recebeu nenhuma advertência. E hoje foi punido novamente sem que tenha feito nada de errado. Hoje, Alexandre de Moraes coloca em prática aquilo que desde sempre ele queria: prender Felipe Martins. Não é uma medida cautelar, é uma medida de vingança. Muito bem, então, só atualizando agora essa informação, depois da prisão preventiva, Geise, agora, logo mais às 17 horas, está marcada a audiência de custódia, que é algo protocolar, que o Felipe Martins deve estar passando ali, então, daqui a pouquinho. E quem vai fazer essa audiência de custódia é uma juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Isso vai acontecer por videoconferência, até porque, neste momento, Felipe Martins está preso na cadeia local de Ponta Grossa, no Paraná. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos desse caso envolvendo aí o ex-assessor de Assuntos Internacionais, ele que já foi preso preventivamente também, com base até mesmo em uma notícia falsa, né, que depois foi comprovado, Geise, que ele nem tinha saído do país. Então, Felipe Martins, ao que tudo indica, também está no alvo aí do ministro Alexandre de Moraes, nas palavras do próprio advogado dele, do Dr. Jeffrey Chiquini. A gente segue acompanhando, então, os desdobramentos desse caso, viu? Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui do Jornal da Oeste. Até daqui a pouco. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde a ele, que está conosco aqui a semana inteira. Alfredo Scaff conosco. Scaff, seja muito bem-vindo ao JDO segunda edição. Obrigado, Geise. Boa tarde a todos aí. Uma grande honra estar aqui com vocês. Eu quero te ouvir a respeito, primeiro, do ponto de vista técnico. Você, como operador do direito aqui no nosso país, alguns juristas já estão levantando mais uma fragilidade das tantas dessa última decisão do Alexandre de Moraes em relação a essa prisão do Felipe Martins, porque primeiro que a defesa está alegando que não teve acesso à prova, né, o tal acesso ali à rede social, a defesa, enfim, não teria visto isso ali de maneira formal. E essa denúncia, Scaff, ela veio do Ricardo Wagner Roquette, que é um ex-ministro da Educação da gestão Bolsonaro, e ele teria enviado um e-mail ao gabinete do Alexandre de Moraes, e isso teria sido o suficiente para caracterizar um descumprimento de uma medida cautelar, que era justamente o acesso às redes sociais. Geise, tecnicamente falando, quando você descumpre uma medida cautelar, o juiz pode piorar a situação do réu, né? Ele pode agravar a situação processual do réu, que foi o que o ministro Moraes fez. No descumprimento da cautelar, ele decretou a preventiva. A pergunta que fica são duas. Em primeiro lugar, por que tomar uma decisão tão agressiva quanto esta, vindo de uma denúncia? Por que não foi aberta uma investigação com relação a essa denúncia? Por que não se abre um procedimento de contraditório para que a defesa se manifeste antes da decretação da prisão? Isto é, você acreditou na palavra de uma pessoa, foi comprovado que foi violado, e se fosse um hacker que tivesse violado a conta dele, como é que fica? Decreta a prisão, depois houve a defesa? Então eu vejo que no primeiro ponto, tecnicamente falando, eu acho que poderia, na minha opinião, o gabinete do ministro solicitar informações primeiro, dar oportunidade de contraditório para que a defesa se explicasse do que aconteceu. Bom, segundo lugar, há necessidade realmente dessa medida? Quer dizer, encarcerar uma pessoa em virtude de ter acessado uma mídia social? Qual é o dano que ela causou fazendo isso? Qual é a gravidade de se fazer isso? Foi descumprida uma medida judicial. Ok, passe uma advertência, chama o réu, né? Adverte o réu das consequências disso, verifica o que aconteceu. Então, concluindo, eu vejo que, tecnicamente, o juiz pode até ter acertado, mas precisa ser questionado
a razoabilidade da agressividade da decisão. Há alguma necessidade de que Felipe Martins fique preso preventivamente até a conclusão do processo em virtude desse acontecimento? Isto é, qual é o nível de gravidade para se decretar essa prisão? Eu entendo que não há. Desculpa, caiu aqui o negócio. Eu entendo que não há a gravidade suficiente para a decretação dessa prisão. Scaf, ainda sobre essa pauta, a gente traz aqui a informação para nossa audiência que a audiência de custódia do Felipe Martins está agendada para daqui a pouquinho, às 17 horas, mas a sensação que todo mundo que acompanha a política no nosso país tem é que sequer adianta, né, uma audiência de custódia, tendo em vista aí os últimos passos do ministro Alexandre de Moraes, as últimas declarações, as últimas ordens do ministro Alexandre de Moraes. Então, o primeiro ponto é esse, né? Tem aí essa audiência de custódia já em curso, digamos assim, né? Para daqui a pouquinho às 17 horas. Além disso, Scaf, também tem se levantado no meio jurídico a questão do acesso a essa rede social. Porque o que foi dito pela defesa é que, primeiro, é a defesa do Felipe Martins que está acessando essas redes sociais. Ela tomou a frente ali justamente para evitar uma acusação de rompimento de medida cautelar. Agora, o outro ponto que se coloca é que a rede social ela é feita para comunicar, é como um telefone, uma ligação telefônica, é para comunicar. O que alega a defesa é que eles pesquisaram informações, é como se eu tivesse aberto um dicionário e pesquisado ali o significado de alguma coisa, alguma informação ali, mas não aplicado aquela palavra a algum texto, ou seja, não me comunicado. Então, é outra coisa também que tem se levantado em relação a essa medida do Alexandre de Moraes, além da audiência de custódia que está agendada para daqui a pouco às 17 horas. Scaf. Exato, como você falou, precisa ser apurado. Eu acharia que uma medida menos dolorosa seria apurar o que aconteceu, né? Para saber da gravidade do ato do Felipe Martins ou de terceiros. Então, por exemplo, qual é a individualidade da conduta? Foi Felipe Martins que invadiu, quer dizer, que consultou a mídia social? Foi Felipe Martins que acessou e descumpriu uma medida cautelar? Ou foram seus advogados? Porque o advogado, ele tem a liberdade do exercício da sua função, né? Ele é intocável pelas suas funções, segundo o artigo 133 da própria Constituição Federal, a inviolabilidade dos atos da advocacia. Então, o cliente não pode ser punido pelo ato do advogado, tem mais essa. Então, por isso que eu acho que deveria ser instaurado um procedimento de contraditório, um procedimento paralelo a isso, para saber a gravidade do que aconteceu. Eu acho que foi muito imediatista essa decisão do gabinete de decretar a preventiva, né, baseado numa denúncia que não foi anônima, né? Já tem endereço correto, já tem a pessoa que denunciou, mas independente se ela fosse anônima, se foi um hacker, se foi uma pessoa que denunciou, a necessidade do contraditório. A defesa precisa falar antes da decretação da medida.